seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além da Sessão, o podcast da Câmara de Vereadores. Espaço onde a gente discute temas importantes, contamos boas ideias e damos voz para quem faz a diferença. O convidado de hoje tem o pé fincado na terra desde sempre. Ele cresceu ajudando a família na roça, na piscicultura e mais tarde passou por empresas grandes da região, como Cotrijal e Monsanto. Trabalhou no setor público antes mesmo de ser vereador, passando pelo Parque de Máquinas e pela Secretaria de Agricultura. Hoje ocupa uma cadeira aqui na Câmara. É alguém que prefere andar de bota do que de gravata e que conhece a lida do campo, mas que também está indo bater de gabinete em gabinete lá em Brasília, atrás de recursos para a nossa cidade. Hoje o nosso papo é com ele, vereador Diego Maurer. Tudo certo? Boa tarde, Matheus. Prazer imenso fazer parte do podcast da Câmara de Vereadores. Uma inovação, né? Muito interessante, muito legal. Show de bola. Diego, vamos direto para nossas perguntas, né? Não vamos ficar assim, se encebando aqui. Tu nasceu no campo, né? Ajudou lá a tua família desde cedo, na piscicultura e na lavoura. Qual que é a lembrança que tu tem dessa época? Lembra ainda? Cara, eu lembro, sempre, né? Como eu tenho esse envolvimento, eu lembro, inclusive, das duas, né? Da lavoura, quando a gente é pequeno, tu tem aquela vontade de estar junto com o teu pai, com o teu familiar, né? Em cima da colheitadeira, no caminhão, em cima da produção já, da semente. Era uma parte bem legal da nossa infância, né? E também, com certeza, eu lembro da época dos açudes, né? Que era a parte que eu mais gostava, né? Quando eu era criança, eu gostava muito de ir junto com o pai nos açudes. Eu lembro de quando eles estavam em formação, estava sendo feito. Então, assim, é uma lembrança bem legal mesmo. Como tu disse ali, eu sou do interior e eu gosto muito de morar lá, né? Show. E nos açudes tu ajudava muito? Como é que assistia piscicultura? Sim, Que é? Tu cria peixe para vender? Como é que funciona? na verdade é o seguinte, Matheus, a gente iniciou uma piscicultura, uma engorda de peixes, né? Que depois, no fim das contas, virou uma agroindústria. Nós tínhamos um abatedouro de peixes, que foi, cara, não vou lembrar agora quantos anos aí, que na verdade era o único no município com todas as exigências Pra estar trabalhando ali. e isso, né? Uhum. Então tava tudo certinho. Mas com o passar do tempo, infelizmente o interior hoje não tem mais mão de obra, né? Uhum. Entende? E aí acabou que meu irmão trabalha fora, minha irmã mora em Caxias do Sul já faz 20 anos. Então a mão de obra é escassa, né? Uhum. Então no fim das contas, querendo ou não, as pessoas envelhecem, né? Então meu pai também já tem uma idade e acabou ficando puxado. A gente ajudava quando tinha tempo, no fim de semana também. Mas acabou que foi encerrada a atividade. Mas era bem legal. E por que tu acha que tem tão pouco jovem no interior? É uma lida difícil, né? Cara, não é nem só por ser difícil. O nosso problema hoje é o seguinte, Matheus. Ou tu tem uma quantidade razoável de terra para te, né, ter mais famílias em cima, te administrar, tipo, tu ter um filho com esposa e já fica, né, na lavoura ajudando o pai e tudo mais. Ou a propriedade pequena, né, não comporta, não sustenta mais duas, três famílias, né? Então o pessoal acaba buscando seu espaço, né? E Inometó é uma cidade pujante, então tem emprego, né, para quem quer trabalhar. Então o pessoal acaba vindo para a cidade e acaba correndo atrás do seu, né, do emprego aqui na cidade, né? O meu avô tinha roça, meu pai também. E eu não me adaptei no negócio. Mas era massa as histórias que tinha, né? Bah, meu avô contava muita história, meu pai também. Tu tem alguma história pra contar pra gente? Que tu passou na roça, que seja engraçado, ou Cara, algum perrengue? eu trabalhava com um amigo meu ali em Colorado, Vanderlei Valmor Schmidt. Chamamos ele de Valmor.
E eu lembro um dia a gente tava plantando e naquela época ele plantava e eu ficava atrás na semeadeira, na Aham. plantadeira, cuidando. E, cara, eu tava sentado, a gente passou do lado de uma caixa de abelha Meu Deus. e sentou uma abelha na semeadeira, assim, na plantadeira ali, e eu dei um tapa nela, né? E a abelha tem o tal do feromônio, que quando as outras sentem esse cheiro, elas avançam, né? Aham. Cara, quando eu me vi, eu tava cheio de abelha ao meu redor. Eu pulei da plantadeira e saí correndo. Me batendo assim e esse meu amigo dando risada em mim. Vai, tá amigo. E aí ele ficou quietinho no trator, foi indo, foi indo. E eu correndo, cara. Eu tava correndo ao redor no carretão, assim, ó. E elas atrás de mim. E ele dando risada. Daí de uma hora pra outra eu olhei, ele veio ele também. Atacaram ele. Cara, a gente se salvou no meio do milharal, cara. Eu me atirei no meio do milharal e fiquei lá, cara. Daí eu consegui espantar, despistar elas, né? Cara, mas engraçado, né? Mas não é bom levar picada de abelha, não. Imagina. Tá, e tu também trabalhou em outras empresas aqui do município, né? Quando que tu saiu da roça pra trabalhar nas empresas? Como é que funcionou? Cara, assim, ó, eu quando tinha, antes de 18 anos até, né? Eu trabalhava quando podia ainda, eu era piazote ainda, trabalhei na Expo Direto, que na época o filho de associado podia trabalhar, né? Um período assim, então, cara, o que que dá pra gente fazer? A gente ia fazendo, né? Tirar o seu dinheiro, tirar né, um cara, extra aí, né? né? E todo mundo, apesar de todos eles têm alguma ambição, né? Na nossa época não tinha tanto assim, como tem hoje, celular, é isso e aquilo, né? Mas a gente queria o seu dinheirinho, né? Uhum. Tu disse, trabalhei na Monsanto, na Cotrijal, trabalhei na Ajan também. A Ajan eu fiquei um período até maior, fiquei 4 anos, eu acho, na Ajan, naquela época. Fazia o que na Jô? Cara, na Ajan eu comecei no protótipo. Do protótipo eu fui pro comercial. Do comercial, depois eu assumi a parte de garantia de peças e era uma coisa legal também. Eu gostava de fazer, porque falava com gente, né? Era o Uhum. dia inteiro, né? Era e-mail, era ligação. Então na época não tinha WhatsApp. Aham. Ali a gente se escapou da Minha. época, né? Imagina agora, hoje com o WhatsApp a loucura que não deve ser, Deve né? ser uma loucura. Mas também devia ser um trabalho pra entrar em contato com todo mundo, né? Ou não? Cara, você Ainda que tinha passava. e-mail, né? Coisa Era mais. e-mail, mas passava o dia no telefone, né? Uhum. E era o dia no telefone. Pendurado. É, mas é o serviço que tu tem que gostar, tem que gostar de conversar, né? Uhum. Falar com pessoas, então, e querendo ou não, né, falar com pessoas, tu tem que saber falar com as pessoas também, né? É verdade. Porque é complicado, às vezes um entende de uma forma, outro entende de outra. Mas era uma parte legal também, cara. É um aprendizado grande, né? Uhum. E aqui na Câmara também, né? Acho que pior ainda. Cara, Conversar com o povo. assim, ó, Matheus, eu até tô surpreso com com algumas coisas aqui. Até porque o meu tio foi vereador, né? Eu tive um tio vereador aqui por 3 mandatos. Como é que é o nome dele mesmo? Ivan, O Ivan. o Ivan Macri. Uhum. E eu partilhei da época aqui, eu vim aqui na Câmara, né? Eu era um guri também. E naquela época, sim, o pessoal vinha muito aqui, justamente pelo fato de não tinha WhatsApp, né? Uhum. Entende? Era mal um celular na época, né? Uhum. E hoje em dia as pessoas procuram a gente mais pelo celular, né? É. Ficou mais cômodo, né? Uhum. Então a gente, cara, vou ser bem sincero, cara, tem dias que o cara passa a manhã respondendo mensagem, né? Aham. O pessoal tem as demandas, né? A gente tenta ajudar, né? O pessoal procura a gente, que nem agora há pouquinho, um amigo meu questionou sobre uma rua, né? Sobre o asfaltamento dela. Eu conversei, né, com o pessoal do executivo e agora eu vou dar a resposta, né? Então, assim, Uhum. é muito pelo celular hoje, até porque as pessoas trabalham, né? Sim. As pessoas, hoje, muita gente tá dentro das empresas e então é mais cômodo, né? Sim. Pra eles e pra nós também, né? Sim. E o pessoal lá fora tem uma ideia de como é aqui dentro, né? E quando tu chegou aqui, tu tinha. É que tu já tinha o teu tio, né? Mas tu tinha ideia que era desse jeito ou uma coisa que não. Eu acho, assim, que da época dele pra agora mudou bastante, né? Uhum. Como a gente comentou, a principal parte é a parte da tecnologia.
Na época eu acho que nem computadores não tinham, né? Uhum. É. Ah, cara, o que que eu vou te dizer? Eu tô achando legal, né? Eu ainda tô aprendendo, né? Como eu vim de uma outra situação totalmente diferente, que é o executivo, né? Eu ainda tô aprendendo bastante e por enquanto tô curtindo, né? Aham. Tô aproveitando, eu vou aproveitar ao máximo e aprender ao máximo, principalmente com os colegas vereadores aqui. Tô muito contente com essa interação que a gente tem entre colegas vereadores, né? Uhum. E inclusive assessores também, né? Sim. Que nos ajudam. Eu não achava que fosse assim, achava que fosse mais reservado, cada um no seu. Uhum. Mas eu tô vendo que tem um coleguismo bem grande aqui. Tem. Inclusive tem gente que a gente não consegue suportar direito, né? Por exemplo, a GCN tá aqui, ó, dando risada. Outra pessoa aqui comentando: Diego vai em frente, sucesso. Você tem potencial e conhecimento. Sueli Walker. Um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. E Diego, eu quero saber, tu comentou do executivo, que tu tava lá. O que que tu fazia no executivo? Tu já foi secretário de agricultura, é isso? Como é que funciona? Na verdade, assim, eu assumi um breve período quando das férias, né? Uhum. Mas querendo ou não, é uma experiência diferente. Tu assumir uma pasta, mesmo que foram poucos dias, aí tu vê realmente a responsabilidade que um secretário tem, né? Uhum. Tu tem que avaliar tudo bem certinho, que não vai passar demandas pela tua mão, né? E então, assim, foi uma experiência bem legal também. O senhor foi o diretor da agricultura E também, né? isso, eu fui diretor de agricultura, Que hoje tá o Barroso lá. mas na época era diferente. Ah. Na época passava toda a agricultura, passava por lá, né? Uhum. Agora, por último, eu fui diretor do Parque de Obras, né? Uhum. E aí a gente transpassou esse compromisso de atender o agricultor lá pro parque. Na época era na Secretaria da Agricultura, né? O pessoal vinha ali, o meu trabalho era prestar essa assistência e era receber o agricultor e via a demanda dele e aí depois eu repassava para um pessoal, pro operador lá no parque. Aí nesse mandato novo agora do Maninho, no Da outro aqui, gestão. na gestão passada, a gente centralizou tudo lá no parque. Uhum. E aí eu fiquei ligado ainda à agricultura, mas trabalhando no parque de obras, né? Uhum. Então, o pessoal ia pro parque, ia lá no parque, fazia o seu pedido lá com a gente, levava a sua demanda e a gente já executava por lá mesmo. Então a gente trabalhava, era mais ágil o negócio, Uhum. né? É como a gente como a prefeitura está tentando fazer agora, que é centralizar as secretarias e tudo mais, a parte do executivo. Uhum. Então, a gente centralizou o serviço lá no parque para que o agricultor não precise correr de um lugar para o outro e então funcionou bem melhor, né? Uhum. Isso é uma coisa que o pessoal reclama bastante, né? Porque tu tem que assinar uma coisa aqui, e aí ir lá pro outro assinar, e daí voltar lá pro outro não sei, né? E querendo ou não, dava um corre a mais, inclusive para nós, né? Um gasto a mais, porque a secretaria era ali no antigo hospital, na parte antiga do hospital, Secretaria de Agricultura. E aí, quando tu tinha que levar uma demanda pro operador lá no Parque de Obras, tu tinha que se deslocar até lá, né? Uhum. Então, às vezes, 1, 2 vezes por dia. Era um gasto a mais, que não tinha necessidade, né? Depois que a gente centralizou no parque, ficou tudo ali. Inclusive, aí mudou a nossa sistemática de trabalho também, né? Uhum. Eu comecei a operar a máquina também, porque eu tava lá, né? Então, Sim. para não deixar muito tempo parado, às vezes uma demanda esperando, né? Eu sempre disse, eu não me importava de maneira alguma, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Sim. E a prefeitura tá muito bem estruturada de tratores e tudo mais. Então é uma coisa que eu gostava de fazer, né? Uhum. Sinto falta hoje. Sente falta. Sinto. E o que tu vê de diferença entre o executivo e o legislativo? Tu já deu tempo de ter, ó, essa noção? Cara, dá tempo. Que nem eu disse, o executivo me deixou essa saudade De botar a de mão na massa. isso, e tá conversando direto com o pessoal, assim, tá
que nem pegava, às vezes juntava, tinha que passar o pé de pato, vamos supor, o subsolador. Então, juntava aí 2, 3 demandas, solicitações e ia lá e fazia, sabe? Aí tinha aquele negócio, tu vai lá, tu faz o serviço, tu conversa com o produtor. Muitas vezes era um pessoal aqui da cidade, que planta os terreninhos da cidade, né? Querendo ou não, é um trabalho muito importante porque, além de estar produzindo alguma coisa, evita de estar um terreno inçado, né? Uhum. Então, o cara tá produzindo alguma coisa para ele, né? Uma mandioca, um feijão, alguma coisa assim, e evita estar aquele terreno horrível, né? Que temos problemas na cidade, às vezes, com isso aí, né? Uhum. Então, essa parte do executivo que me dá mais saudades e era legal, né? No legislativo, né? A gente é mais. Tu recebe as pessoas e tu. A gente não executa, né? Já diz, né? Sim. Executivo, legislativo. Então, eu gostava da parte da execução também, né? Uhum. Mas a Câmara aqui tá sendo, que nem eu disse, tá tudo novo para mim ainda. Então, eu ainda tô aprendendo bastante. Uhum. Né? E, cara, temos tempo, né? Claro, tem tempo Temos tempo pra ver tudo certinho, mas já dá pra ter uma noção de como funciona. E, cara, é legal essa parte de conversar com as pessoas, né? E Uhum. a parte legal da Câmara também é que o pessoal nos procura com alguma demanda, né? E a parte mais legal ainda é quando tu consegue ajudar, né? Uhum. Eu ontem fiquei bem contente, um amigo meu me mandou uma solicitação aqui para resolução de um problema e eu consegui falar inclusive era da Corsã, tava com vazamento de água e eu consegui falar com o Paulo da Corsã e, cara, no mesmo dia ele já resolveu o problema pro cara. Então, essa é a parte que tu se sente útil, né? Uhum. É legislativo, mas a gente costuma mexer os pauzinhos pra ajudar o executivo, né? Não, exato, né? Eu acho que o legislativo e o executivo tem que andar de mãos dadas, né? Claro. A Senão a gente cidade não vai pra frente, né? não, é isso aí. Então, mas é justamente isso, né? A gente tá aqui para ajudar tanto na execução do problema, se for o caso, como para correr atrás, né? Falar com quem for necessário, Uhum. né? E às vezes as pessoas, não é às vezes, normalmente as pessoas, elas não têm o caminho, elas não sabem em quem chegar para resolver o problema, né? E às vezes a gente sabe, entende? Então Sim. essa é a parte que a gente se sente útil, né? Que nem eu Uhum. disse, tu consegue colaborar, né? Sim. Depois que tu entra pra esse meio público, tu acaba tendo contato com muito mais gente, né? Então aí, tu não faz, mas tu conhece quem faz. É, exatamente, é isso aí, né? E essa é a parte que a gente consegue ajudar, né? Uhum. Que nem eu tava dizendo, né? Quando eu trabalhava no executivo, eu conseguia fazer, Sim. né? Agora o Everaldo tá no meu lugar lá, onde dia que eu trabalhava. Então, assim, muita gente me aciona ainda até hoje. Aham. Mandam mensagens pra mim, né? E aí eu passo, não, fala com o Everaldo é um cara legal, gente boa aí, pode ter certeza, se tiver alcance dele, ele Uhum. vai fazer também, né? E já nessa época do parque, ou enfim, da secretaria, tu já pensava em entrar pra vida política? Ser vereador? Como é que funciona? Porque não é tua primeira tentativa na eleição, né? Isso não, eu era suplente na outra já, né? Foi suplente. É, inclusive eu assumi uns 14, 15 dias, eu acho, na outra. Eu era o segundo, eu fiquei de segundo suplente. Ah, cara, assim, ó, sempre tivemos pessoas da nossa família envolvidas em política, né? Uhum. Um lado da família, lado da minha mãe, que aí era o meu avô, o Ivan, então. O Ivan foi vereador, 3 mandatos. Depois ele foi secretário e tudo mais. Assessor, deputado e tudo, né? Já sempre lidou na vida política, né? Vida pública. E, cara, eu acho que é isso daí que eu acompanhei desde pequeno e sempre tive vontade, né? Uhum. Viu os outros ali fazendo. Ah, assim, ó, o intuito sempre é colaborar e ajudar, né? Se tu tem esse pensamento, né? Se tu tem o pensamento de evolução, não só para a gente mesmo, para a própria pessoa, mas tentar evoluir
a sociedade, as pessoas, eu acho que sempre é válido. Uhum. Justo. E recentemente, claro, tu assumiu faz pouquíssimo tempo. Tu já tinha ido pra Brasília alguma vez? Eu já tinha ido para Brasília, Já tinha? já tinha. Mas não pra fazer isso. Ou sim? Também, É? é. E como é que foi essa viagem agora? É totalmente diferente, né, Aham. Matheus? Na época eu era suplente, né? Uhum. Então agora eu vou como Como vereador vereador. eleito, né? Uhum. Cara, assim, a gente tem que. Não adianta. Brasília é o lugar do político, cara. O dinheiro tá lá, a gente tem que tentar buscar esse dinheiro pra nossa cidade, né? Uhum. E não adianta. Os próprios deputados dizem assim: ó, o vereador que não vai a Brasília buscar um recurso não ganha, né? Sim. Eles não vão chegar aqui e vão ter que empurrar a coisa, né? É, eles não vão oferecer. Não. Então, assim, ó, tem que ir atrás, cara. Tem que ir atrás. Se eu posso dizer alguma coisa assim, quem não. Como tem o ditado, né? Quem não pede, não ganha. Então. Mas a viagem a Brasília é bem interessante, assim, né? Pra te conhecer lá como é que funciona tudo. Né? A vida política, né? Lá, Uhum. onde é que se respira política. É o Sim. dia inteiro. Tu entra no Uber, cara, tu tá falando de política. É. Tu vai num lugar almoçar, conversa política. Então lá é isso daí, lá é política. Loucura de política. É isso aí. É, e pelo que eu ouvi falar, é uma viagem bem cansativa, né? Porque vocês não param lá. Como é que é? Tem que bater de porta em porta e. É que é grande pra caramba, né? Então a gente não para mesmo. Eu lembro que a gente saiu, a gente chegou, tá cansado e no mesmo dia já foi bater de porta lá nos gabinetes. E, cara, a gente visita todo mundo, a gente leva as demandas do município, os ofícios, né? E onde é que a gente tem um deputado que a gente tem o intuito, acredita que ele possa mandar alguma coisa para não toque, a gente chega, conversa, né? Às vezes a gente é bem recebido, às vezes o deputado tá lá, né? Às vezes não tá, mas a demanda sempre fica, né? Uhum. Mas é bem corrido. Correto. E tem alguma emenda confirmada vindo pra cá? Alguma promessa? Como é que funcionou? Assim, ó, Matheus, eu fiquei muito feliz com a viagem a Brasília, né? Eu conversei com 2 deputados do Republicanos, tá? Que hoje é o meu partido, né? Uhum. E a princípio, os dois ficaram de mandar uma emenda, tá? Uhum. Porém, eu prefiro manter a cautela, né? Claro, claro. Até porque, assim, ó, a gente não sabe o que tá acontecendo aí com todas essas histórias do nosso governo federal aí. Inclusive, a deputada Franciane Bayer, que é uma delas que a gente foi visitar, ela nos visitou sexta passada, né? E a gente conversou bastante, jantamos junto. E aí a gente chegou, né, nessa história das emendas, né? E aí, inclusive, ela tá apreensiva, né? Uhum. Entende? Nem ela sabe o que tá Cara, acontecendo, o que nem, vai não, acontecer. nem ela sabe se vão liberar esse Uhum. valor, né? Sim. Então, hoje em dia, nosso governo federal nos deixa nessa situação ruim, né? Sim. Que tu não consegue confirmar nada. Então, eu espero que sim, né? Esperamos? Esperamos, então, vamos aguardar aí. Tomara que venha essa ótima notícia aí. A gente vai anunciá-la com muito gosto. Tomara. Tá, vamos sair desse papo meio pra baixo e vamos falar de coisa boa. O que que tu trouxe pra compor o nosso cenário? Quero saber. Cara, eu trouxe um tratorzinho, né? Trouxe um Claro. tratorzinho que eu peguei do meu gurizinho lá. Passou a mão. Passei a mão no tratorzinho dele. E como eu trabalho com isso, além de política e Câmara de Vereadores, eu trouxe algumas bases de soja. Ah, muito bem. Mas o seguinte, Matheus, como esse foi um ano ruim, de Uhum. novo para os agricultores, para nós agricultores, eu tive que trazer um ruim também, né? Claro. Não pode Então, olhar só pra parte boa, né? nem tudo são flores, como É. dizem, né? Então, eu passei na beira da lavoura lá, uns que ficaram, eu trouxe, ó. Aqui tu consegue ver bem certinho como Muito é que bem. foi a nossa safra esse ano, né? Aham.
Então, tu vê que o grão não encheu, né? Uhum. Deixa eu botar nessa câmera aqui. O grão não encheu. Então, a gente tem que falar a realidade, né? Sim. Mas o que eu trouxe para compor o nosso cenário é isso daqui. Mas também, Eu não entendo muito disso aqui, né? Sim. Mas normalmente ele fica bem redondinho, né? É assim que funciona. Normalmente ele fica redondo e maior, né? Aham. Ele pega peso. Isso que não tem peso ficou. É quase que nem um grão de lentilha, né? Aham. É uma coisa ruim, mas vamos deixar aqui exposto e tomara que próximos anos a coisa melhore, né? Cara, é uma briga minha, né? Eu não tenho o que fazer, né? É, claro. Não sou eu quem faz chover, né? Mas é uma briga nossa, aqui dentro da Câmara. Eu, como vereador, agricultor, que a gente tem inclusive um respaldo do nosso governo, né? Eu já falei 2 vezes na tribuna ali, até falei, eu não quero ser repetitivo, mas às vezes vê umas notícias aí, cara, que o cara fica louco, né? Sim. Ah, mas o que que eu vou te dizer, né? Vamos aguardar aí um retorno do governo, porque infelizmente são 4 anos agora aí ou de estiagem ou de enchente, né? E o agricultor tá com a corda no pescoço, né? Uhum. Se não tiver alguma ajuda de fora aí dos nossos políticos, principalmente de Brasília, por isso que eu falo que Brasília é o centro, né? E todo mundo sabe. Uhum. A gente depende que o pessoal de lá se mobilize e tente nos ajudar aqui, né? Porque senão tem muito agricultor aí que não sei se vai continuar no ramo, né? Complicado demais. Se já é difícil, imagina sem o apoio do, né? Não tem o que fazer, né? A gente precisa desse apoio aí. Ninguém quer nada de graça, Matheus. Uhum. Mas uma prorrogação da dívida, né? Uma coisa assim, já nos ajuda, né? Porque o agricultor é o cara que mais tem esperança, né, cara? Agora nós estamos no 4º ano de frustração e ele vai lá plano de novo. E vai lá Sim. plano de novo e faz mais uma dívida e faz mais uma dívida, né? Eu, inclusive, esse ano vou pagar uma parte do custeio do ano passado, né? Que eu consegui, por causa das enchentes, querendo ou não, prejudicou tudo, né? Sim. E ali a gente conseguiu prorrogar por 4 anos, né? Então, eu esse ano, além de pagar o prejuízo dessa aqui, eu ainda vou pagar o prejuízo da outra, que eu parcelei em 4 anos, né? Uhum. Não só eu, muitos fizeram isso, né? Sim. Então, não queremos nada de graça. Nós só queremos um apoio. Isso aí. Ajuda, né? Isso aí. Fica o recado aí pro governo federal. Claro, não sei se vai chegar neles, né? Diego, eu vou tomar uma água aqui, se quiser também. Fica à vontade. Vamos tomar uma aguinha. Eu quero saber, claro, tu já não é de hoje que tu tava dentro da Câmara aqui, mas depois que tu assumiu de vez o mandato, alguma Sim. coisa te impressionou, assim, que tu ficou indignado? Tu falou da união aqui dentro, o que mais te impressionou, assim? Cara, eu fiquei bem contente, na verdade, com esse coleguismo aqui dentro, né? Que nem Uhum. eu te disse, eu achava que era uma coisa totalmente diferente, né? Era cada um no seu, Uhum. e inclusive os assessoras, todo mundo se ajuda, né? Uhum. O pessoal que tem mais experiência. Então, essa é uma coisa que eu fiquei surpreso, né? Porque querendo ou não, política envolve adversário político, é partido diferente, tudo mais. Oposição, né? É oposição. E aqui eu não, sabe, eu vi uma coisa bem diferente, sabe? Uhum. Eu não sei se é aqui que é assim. É aqui, porque É. a gente viaja, faz curso, Sim. né? O último curso que a gente fez teve história que os vereadores se quebram a pau, sabe? E, tipo, não tem esse negócio de se ajudar pela cidade. Aqui o negócio é diferente, né? Mas acho que vem de partido, enfim. Cara, eu acho assim, ó, e tem que ter essa harmonia pra coisa funcionar, né? É verdade. O momento que tu não tem uma harmonia, uma parceria dentro, não funciona, né? Uhum. Então, essa é a parte legal.
quero saber tua visão também sobre as comissões. O que que tu acha? Como que é o trabalho em si do vereador é votar projeto e a questão das comissões, né? Fazer as A relatoria. relatorias e tal. Que tu... Qual a tua visão sobre as comissões? É um trabalho difícil? É um trabalho muito técnico? Ou tem bastante troca de ideia entre os vereadores para fazer, enfim? Tem a parte da troca de ideia, tem a parte técnica e não que seja difícil, né? Tem coisas que tu tem que entender. O projeto tu tem que pegar, tem que ler o projeto, vai ter que entender ele, o que que ele tá propondo, né, Matheus? Inclusive, esses dias eu fiquei meio assim com um projeto e pedi pra Nayara, minha assessora, entrar em contato com a Nicole, né, pra ela esclarecer algumas coisas, como é que era, né? Uhum. E por isso tem essa parte importante, né, que a gente tem esse acerto com o executivo, se a gente tem algum problema, a gente, né, troca uma ideia pra não ficar uma coisa estranha, né? Tu fazer uma relatoria, tu entender o projeto. Sim. Mas essa parte, por enquanto, tá tranquilo, os projetos são plausíveis e tudo mais, até agora foram todos. Não vem nenhum projeto que é mirabolante, assim, Não, louco, né? não. Todo projeto que tem fundamento, né? Uhum. A gente precisa, não me toca, necessita. Então essa parte das comissões, por enquanto, né, tá tudo certo, né? Uhum. Espero que continue. Tomara. Inclusive, vocês têm contato com os secretários também, e se precisar para fazer alguma relatoria, alguma coisa mais específica, tudo acessível, né? Ninguém é inacessível na gestão aqui. Isso, não, todo mundo tem contato, todo mundo, né? Cara, que nem eu já tava falando antes, é difícil passar um dia que tu não tenha que mandar uma mensagem para um secretário, né? Uhum. Sobre alguma demanda, o pessoal nos procura, né? E como eu disse antes, como eu tive esse tempo no executivo ali de diretor, o pessoal ainda me aciona, né? Eles acham que eu ainda tô dentro mesmo com o cargo, com o cargo eleito de vereador, eles ainda acham que eu tô participando lá. Uhum. Então todo dia a gente aciona algum, né? Manda uma mensagem para isso, para aquele. E sempre tem retorno, né? Essa é a parte boa, né? Tá, até agora, o que que tu já me falou? Antes também, vou puxar o de antes. Tu vai pra festa de interior, tu tem a lavoura, tu tem aqui a vereança pra tu atuar, tem o pessoal que te chama como secretário. Como é que tu consegue lidar com tudo isso e ainda ter família, coisa arada? Me explica. Porque tu vem todo dia aqui pra Câmara quase, né? Eu, na verdade, como eu não tenho um emprego fixo de carteira assinada, né? O meu emprego é a Câmara, Aham. né? Época de lavoura, é claro, né? A gente tá por lá, né? Se tem alguma necessidade importante na Câmara, a gente também dá um pulinho, não tem problema na época. Cara, assim, é mais complicado, né? Minha mulher que não tá curtindo muito, né? Imagino. Eu tô pouco em casa, né? Se a minha mulher já não curte muito. Cara, mas não tem, que nem a gente tenta participar do que pode. Inclusive, campeonato municipal, agora tem o futsal, a bocha, que é um esporte que eu gosto também, né? Então, sempre que eu posso, né, a gente Tá vai presente. estar presente, vai estar assistindo. E pra tudo tu tem que dar um jeito, né? Eu tenho criança pequena, né? Então, tá ali o tratorzinho. Então, assim, Ele não vai sentir falta? Hã? Ele não vai sentir falta do trator? Vamos comprar outro. E assim, ó, a gente dá um jeito sempre, né? Aham. De estar junto e. Tem dias que tu tem que ficar em casa, né? Não dá pra sair toda noite também, todo dia, porque a minha mulher também trabalha fora, o meu filho estuda, fica o dia inteiro na escola. Então, se tu não se dá esse tempo junto com a família, né, acaba ficando frio, né? A É verdade. relação até com o filho fica frio. Então, É verdade. um tempinho a gente sempre tem que se isolar. Inclusive, eu até. Eu chego uma certa hora da noite, isso é uma coisa minha. Eu esqueço o celular um pouco, né? Uhum. Nada é tão Porque, urgente assim, né? se for muito urgente, alguém vai ligar, né? Mas assim, ó, se tu não esquecer o teu telefone um pouquinho, cara, tu não faz mais nada.
Porque o telefone é toda hora, toda hora, toda hora, e sempre tem alguma coisinha. E então, eu chego um certo ponto assim, eu boto ele carregar lá e deixo ele quietinho no canto dele lá. Uhum. Melhor coisa Porque que tem. senão o cara fica louco no celular, né? Enlouquece. Claro, com essa rotina agitada, não tem como estar o tempo todo na câmara, mas tu já comentou antes o nome dela. E tu tem assessora aqui na câmara, né? Que é a Nayara. Isso. Nayara te ajuda muito? Cara, ajuda, com certeza, né? Na verdade, o assessor aqui tem que ser no nosso braço direito, né? Porque quando a gente não pode estar presente aqui, são eles que resolvem os problemas, né? Que Uhum. atendem as pessoas quando necessário. E, que nem eu disse, no celular hoje ficou muito mais fácil. As pessoas vêm menos para a câmara, né? Então, elas nos procuram mais pelo celular. Mas também procura assessoria. E quando necessário, a assessoria já liga pra gente, manda mensagem. Mas ajuda bastante, né? Uhum. E vamos ver. Quando tu consegue tirar um tempo livre, Hum, o que tu costuma fazer? Tu falou da bocha, tem motocross também. Esses dias tu tava também, na inauguração tava. do Do pesqueiro lá do pesqueiro, Isso, lá do do Pesca Kiss. Esportiva. Uhum. Do meu amigo Eduardo, e do Cleito Kisma. Legal pra caramba. Cara, eu gosto de pescar também, né? Eu gosto de pescar. Eu gosto de pescar, gosto de jogar bola. Mas jogar bola tá meio difícil agora, nós estamos meio grandinho, ficando meio velho já, né? Aham. Ah, não vou mentir, eu gosto de jogar um videogame também, Aham. assistir TV. Sempre gostei de videogame, sempre tive também. Que videogame tu joga? Eu tenho um Play 5, cara. Play 5? Eu tenho um Play 5. Daí jogo é diverso, né? Um futebolzinho, não? Futebolzinho, claro. Futebolzinho, algumas outras. Gosto no geral, gosto no geral de videogame. Sempre gostei. Inclusive, eu tinha uma coleçãozinha uma vez e eu perdi essa coleção porque a minha casa queimou uma vez, né? Não acredito. Queimou tudo. Eu perdi, queimou tudo. Meu Deus. Foi em 2022, eu acho. 22 ou 23, agora nem eu lembro. 22, eu acho. Não sabia disso. É, E daí perdeu tudo. eu perdi tudo. Mas morava tu? Namorava eu, minha mulher, meu filho e minha enteada. Aham. Ah, e aí, agora que tu me falou do videogame, quando eu tinha uma coleçãozinha, gostava, tinha os Atari, velho, lembra? Ah, sim. Aham. Meu pai tinha também. Eu tinha. É uma situação que acontece, né? Que nem a gente sempre diz, a gente sabe que existe, mas tu nunca acha que vai acontecer contigo, né? Uhum. E depois que aconteceu comigo, agora, inclusive, aconteceu agora, esses dias aqui, lá na Chivernadinha, queimou uma, na pasta queimou outra, Uhum. né? E são coisas que acontecem, infelizmente, né? Complicado isso, né? É, E eu imagino que deve ser muito difícil pra tu voltar, né? cara, assim, ó, é uma coisa que tu vai sentir falta o resto da vida, Uhum. né? Tinha coisas tuas ali dentro que tu nunca mais vai ter, né? Tu vai Sim. perder. Mas assim, ó, cara, a gente tem que ter a cabeça boa e ir pra frente, né? O que eu vou fazer? Aconteceu, a prefeitura me deu suporte também. Construir de novo, né? Então, bola pra frente. E Uhum. ele tem filho pequeno e não tem o que fazer, acontece. É. Essa última casa que pegou fogo agora, eu não sei nem onde é que foi. Foi na pasta, eu acho. Já tem projeto pra ajudar eles lá, né? Entrou um projeto de urgência agora. Cara, muito legal essa parte, né? A prefeitura dá esse suporte. Uhum. Porque, na verdade, como eu passei por isso, cara, tu nem sabe o que fazer, cara. Eu imagino. Eu parei na rua e fiquei olhando, né? Eu vou fazer o quê? Uhum. Eu sei só com calção dentro de casa. Me... Só com calção. E o resto se foi tudo. Você foi tudo, cara, não sobra nada. Que horror. Mas, assim, ó, eu sou um cara muito feliz pela ajuda que eu tive dos nossos munícipes, né? Eu fui muito ajudado ali quando aconteceu. Inclusive, eu recebi oferta de muitas coisas aí que eu não pude pegar. Porque é o seguinte, Matheus, eu não tinha onde é que guardar, né?
Pensa, tu não tem onde é que eu botar. Eu lembro que na época ali, cara, se eu quisesse abrir uma loja de colchão, tanto colchão que me foi ofertado, né? Ah, Eu fiquei muito feliz com isso, né? Mas eu peguei o necessário, eu peguei sim. o que eu precisava né, tem outras pessoas que precisam, né? Uhum, sim. Então, mas eu sou muito feliz pelo que o pessoal, não só do Nametoc, né? Eu recebi ajuda de tudo quanto é lugar, Uhum. que me ajudou, né? E conseguiu se reerguer e hoje é vereador de É Nometópolis, isso olha aí. só. E, cara, construir de novo, bola pra frente, né? Continuamos trabalhando. E sou muito feliz também pelos 500 votos, né, cara? Aham. 500 votos É bastante é voto, né? bastante voto, né? Eu sou muito feliz por isso. Né? Agradeço sempre o pessoal, né? E tenho esse compromisso, né? Uhum. Tenho esse compromisso com, não só com os 500 votos, compromisso com a cidade inteira, né? Isso aí. Tem uma Dani aqui braba Hum, assistindo nós. ah é? Ela deve estar braba quando eu disse das bochas, do salão. Ai. Vamos ver. Teu tempo livre, a gente já falou. Unir a Câmara com o trabalho da roça também, né? Tipo assim, tu deu teu nome, tu foi eleito, então tu tem o compromisso de estar aqui, né? Eu sempre, na medida do possível que eu puder, eu vou passar na Câmara, né? Uhum. Normalmente eu passo todo dia, né? Às vezes eu não fico o tempo inteiro aqui, até porque eu acho que o trabalho do vereador também é andar por aí, né? Sim, ouvir o povo, né? É caminhar e pegar e dar uma andada por aí. Eu, inclusive, prometi para uns amigos aí que eu ia fazer uma visitinha, inclusive no interior, né? Tô devendo, mas ainda vou fazer. Uhum. Quando sobrar um tempinho mais aí, a gente vai visitar o pessoal. E, cara, tentar ajudar, né? Sempre é válido. A gente sempre pode fazer alguma coisa inclusive pelos nossos secretários, Secretaria de Obras aí. Às vezes eles não conseguem participar, tá em todo quanto é lugar. E esse também é o nosso trabalho, né? Ver como é que tá, se tiver que passar uma mensagem pro secretário, ó, secretário, dá uma olhadinha em tal lugar, né, secretário. Ele com certeza vai dar uma passada, vai ver como é que tá, né? Uhum. Então, essa parte do vereador também tem que fazer, né? Não tá só sentado aqui, né? Tem que estar andando por aí. Tem que buscar. Acredito eu, né? É, eu também acredito. É a minha opinião, né? De repente de outros não seja, mas a minha é essa, né? E digo mais, buscar se profissionalizar como vereador, né? Porque curso tem bastante curso pra fazer, né? Inclusive, Matheus, semana que vem eu vou participar de um curso em Porto Alegre, né? Uhum. Eu acho muito importante isso, que nem tu falou, né? Tu se especializar, né? Aprender mais. Aprendizado nunca é demais, né? Uhum. Então, claro, também não vamos abusar, mas sempre que tiver a oportunidade de participar de algum curso que seja interessante, Que some, né? que some para mim e para o nosso serviço, nosso trabalho aqui, eu vou participar. Uhum. É, e a gente pode falar o curso? Acho que pode, né? Acho que pode. Qual curso tu vai fazer? Oratória? Oratória. Por quê? Claro, conversar assim, tete a tete, é tranquilo, né? Agora sobe lá na tribuna pra ver como é que é. O negócio é mais embaixo, né? Cara, assim, ó, tudo a gente vai se adaptando, né? A primeira vez sempre é difícil. Inclusive, eu sempre sou premiado. A primeira sessão, o primeiro para falar na tribuna fui eu, Foi né? tu. Então, mas assim, a gente vai se adaptando, né? Vai aprendendo, inclusive com os mais experientes. O Cristiano é um cara que fala muito bem, né? Então tu Uhum, tem que sempre observar ele, se inspirar um pouquinho, né? uhum. E ter calma, né? A principal palavra é tu não se apavorar, né? É difícil, É difícil. né? E não é, Falar aqui é fácil, mas. e não é só na tribuna, né, cara? Esses dias eu fui representar a Câmara na abertura do Campeonato de Bocha. Eu também tive que falar, né? Então, quando tu tá quietinho no teu canto, pensando o que tu vai falar, cara, tu tem inúmeras coisas que tu quer falar, que tu quer falar. Cara, pegou o microfone na mão, tu Apagou. apagou, cara. Tem muita coisa que fica pra trás, né? Mas é tudo tranquilo.
por isso que vamos fazer esse curso de oratória aí. É importante também, né? E queria dizer, principalmente pro vereador, né? Que tem que estar toda hora discursando. Uhum. Diego, seguinte. Agora eu quero saber de ti um recado para o público jovem. Como tu cresceu no campo, né? E assim como tu que cresceu no campo e talvez não se veja na política. Porque o que, que eu penso? Que cada vereador teria que ter uma coisa para cuidar, assim, né? E tu é o vereador que cuida da agricultura. Não sei se tem algum outro que cuide também. Mas o que que tu diz pra quem é jovem e não se vê envolvido na política? Cara, assim, ó, não adianta, nós precisamos dos jovens envolvidos na política. E precisamos do jovem agricultor também envolvido na política. Porque nem tu falou. Vamos só supor aí, se eu trabalho com saúde, é óbvio que eu vou estar mais envolvido na parte da saúde. E se eu trabalho com agricultura e sou vereador, com certeza eu sou mais envolvido com a agricultura, né? E se o nosso jovem agricultor não sair de lá e tentar se, se aventurar na vida política e aprender sobre política, vai chegar uma hora que nós não vamos mais ter ninguém, né? Inclusive o agricultor lá, o pessoal já, que nem nós comentamos antes, né? O pessoal já tá vindo pra cidade, né? Então, hoje em dia, quando tu consegue segurar alguém no interior, hoje é bom, né? Porque hoje todo mundo tem internet, né? Todo Sim. mundo acompanha tudo. Mas isso com certeza também ajuda o nosso jovem, inclusive o nosso produtor, tanto jovem como os mais de idade já hoje já estão se adaptando. O meu pai não, né? Uhum. Eu não gosta muito de É celular. difícil. Não, mas eu lembro que na minha época era internet de. Daqueles plugzinhos que tu botava no computador, né? Era bem difícil o negócio. Cara, era. Mas agora é tudo. Então, assim, ó, precisamos dessa interação do jovem. Não só jovem agricultor. Eu ando bastante, sento, converso com as pessoas, inclusive nos jogos que eu vou assistir, sabe? E às vezes o cara diz assim, bah, eu. Ontem ainda conversei do cara disse, se eu me meter em política, se eu isso, se eu for, sabe? E tem um monte de piazada nova aí que faz muito, que é inteligente e já tem um trabalho dentro da sociedade que, assim que amadurecer um pouquinho, tem que entrar pro meio político. São pessoas boas, né? Uhum. A gente precisa de pessoas boas. Como sempre se diz, né? Se o bom se inibir, não participar, vai ficar para aquelas que querem fazer o mal, né? Então, Uhum. a gente tem que sempre incentivar as pessoas boas, que pelo menos que a gente acha que são boas e a gente tem uma intuição boa, né? Então, tem que incentivar eles a participar. Show. E tu tem algum projeto, algum sonho pra Não Me Toque que até o final do teu mandato tu quer ver realizado? Cara, eu acho assim, ó. Sonhos a gente tem, né? A gente quer realizar, deixar um legado nosso, né? Por isso que a gente busca as emendas com os deputados e tudo mais, que querendo ou não, se a gente for atrás e essa emenda vier para não me toque, a gente vai ter um dedinho naquela obra, né? Uhum. É. Ah, vamos buscar um recurso para asfaltar a Rua Fleck. Vai ter um dedinho nosso ali, do deputado nosso, do executivo, Uhum. entende? Então, assim, ó, isso é uma obra interessante, né? São inúmeras que a gente pode buscar. Mas eu acho que hoje em dia a gente aguarda bastante essa centralização da prefeitura, né? Essa nova obra. Acho que vai ser, que nem a gente comentou antes, vai facilitar muito a vida do nosso munícipe, que vai resolver o problema dele praticamente tudo no mesmo lugar. E eu acho que seria mais ou menos isso. Aí, obra é que assim, ó, quando a gente fala obra que eu quero realizar, a gente é uma coisa bem vaga no momento, porque aqui na Câmara as coisas vão surgindo diariamente, né?
Sim, as As demandas, né? demandas são diárias, né? Então, sempre vem uma ideia boa e uma ideia boa a gente trabalhar em cima, né? Então, essa é uma pergunta que fica meio assim, né? Eu vou ter que pensar com mais cuidado qual é uma obra que eu gostaria mesmo, assim, porque na verdade, são muitas coisas, né? Sim. Não, mas fica tranquilo que até o final do mandato eu chamo vocês tudo de novo. Quero ver o que vocês fizeram nesses 4 anos aí. Isso aí vai ser mais interessante. Vai Daí a ser, gente né? tem alguma coisa assim concreta, né? Porque querer fazer todo mundo quer. Agora vamos ver se. Cara, eu tenho uma ideia assim, eu gostaria muito de conseguir ajudar as pequenas entidades, né? Uhum. Hoje a gente tem muitas entidades em Não Me Toque aqui que sem fins lucrativos, né? Que precisam de ajuda. Às vezes, quem eu tava conversando esse dia com os piados do motocross, lá, eles querem fazer uma sede. Sim. Uma sedezinha pra eles, aí um quiosquezinho pra eles se reunir. Pra ter uma base, né? Isso, né? Legal? Então, assim, ó, o primeiro passo sempre é ter o CNPJ, né, pra gente conseguir ajudar. E então, assim, ó, é uma coisa que eu gostaria de fazer. Não é só o pessoal do moto, todos, né? Tem as entidades do bolão, tem o pessoal da caça, tem o pessoal das motos, tem o pessoal dos times, Sim. né? É, eu vi que isso é uma coisa da gestão toda, né? Porque eu não sei se tinha campeonato, por exemplo, de truco Não, não, antigamente. não, não, não. Campeonato de vôlei. Não, eu tava conversando com o Gabinho esses dias. Hoje nós estamos com 14 modalidades de esporte, né? Uhum. Antes não sei se tinha 5 ou 6. Então, abriu um leque muito grande, né, cara? Sim. Então é interessante. Isso é legal. Que ninguém é obrigado a gostar só de futebol, só de vôlei, É verdade. né? Truco. Eu nunca imaginei que ia sair, não saiu um campeonato de bodoque também, gente? Não sei. Vai saber se não Mas o sai. truco realmente é uma coisa que eu não esperava, assim. Quando vê, daqui a pouco eu tô fazendo um campeonato de bodoque, né? E é bem massa, tem um troféuzinho, né? Um É, negócio bom. legal, cara. Bacana pra caramba. Diego, pra gente finalizar agora, Hum. que já passou nossa hora já. Tem algum último comentário, um último parecer? Fica à vontade. Cara, que nem eu disse, eu só tenho a agradecer, primeiramente, que nem eu sempre digo, aos 500 votos, né? Agradecer o pessoal que tá nos acompanhando e mandando mensagem e tudo mais. E dizer que o nosso gabinete sempre estará aberto, né? Para toda a população. Que nem eu disse, não são só os 500 votos, né? A gente trabalha por uma população inteira, são 20 mil habitantes quase, né? Uhum. Então, é isso aí, dizer que o nosso gabinete tá aberto. Inclusive pra ti, Matheus, quando tu precisar de alguma coisa nossa aí também, né? Tu é um Claro. cara fera aí, presta um serviço muito legal aqui na Câmara. Todos os assessores aí, a GCN. Tô muito contente, e os vereadores também. Então, é isso aí, cara. Agradecer a todo mundo e, mais uma vez, nosso gabinete está aberto para toda a população. Show de bola. Diego, muito obrigado por estar aqui. Show de bola, Matheus. Obrigado por quem acompanhou também. Esse episódio vai estar disponível lá no YouTube muito em breve. Então, deixe sua curtida aí, compartilhe. E muito obrigado por acompanhar. Valeu!